E aí, tudo certo? Essa aula aqui que você vai ver agora é do curso Metroidvania que foi gravado em 2018. Então você vai perceber uma diferença visual aí na parte do vídeo aqui, na parte do áudio também vai ter uma diferença e na parte aqui do professor também a minha aparência tá diferente porque é um vídeo já de 2018, já faz um bom tempinho aí. O conteúdo ainda é muito atual, ainda é muito relevante, então você pode acompanhar aqui o curso Metroidvania gratuitamente no YouTube. Toda segunda e terça-feira eu vou postar aula, obviamente, né, até chegar ao final do curso aí, com várias aulas, com mais de 50 aulas. Vale avisar que esse curso é feito para ser seguido em sequência. Então você faz aula um, depois a aula 2, depois a aula 3 e por aí vai. Só que se você chegou aqui de paraquedas e quer assistir essa aula sozinha, sem assistir as outras, você pode tentar. Pode ser que dê certo, que você consiga pegar esse conteúdo isolado e ainda aplicar aí para você. Só que se você ficar boiando, sem entender muito bem as coisas, quer dizer que essa aula depende de uma aula anterior, de um sistema que a gente programou antes, ou de alguma coisa que eu expliquei antes. Então, vale a pena você ir lá pro começo e assistir na sequência certinha. Você pode usar os materiais do curso aqui no card ou na descrição do vídeo para seguir as aulas, para ter aí a parte visual e você só se preocupar em fazer a programação. E também, antes de encerrar essa introdução e deixar você seguir para a aula, eu quero falar sobre o curso Metroidvania 2.0, que pode dar uma confusão aí para você sobre qual versão você quer fazer. O curso Metroidvania 1.0 vai ficar gratuito agora aqui no YouTube. E se você for no meu site, marcoscamedev.com, por esse link aqui no card, você vai ver que o curso Metroidvania 2.0 é uma versão paga desse curso, que é um curso diferente, regravado, já com esse visual de vídeo, exceto pelas luzes que eu coloquei depois de fazer o curso, mas também com explicação atualizada de todo esse tempo de experiência a mais que eu tive depois de gravar o curso Metroidvania 1.0 lá em 2018. É bastante tempo, deu para eu adquirir bastante experiência e melhorar as explicações do conteúdo. Então, caso você queira fazer uma versão do curso Metroidvania que está modernizada visualmente e também com explicações melhores e também feito usando o Construct 3, porque o Metroidvania que você vai ver aqui eu uso o Construct 2, que você também pode implementar no Construct 3, caso você queira. Daí você pode clicar aqui no link para saber mais sobre o curso Metroidvania 2.0, que é a versão mais nova desse curso que você vai assistir aqui agora, tá bom? Só que para deixar bem claro, você pode assistir esse conteúdo tranquilamente, sabendo que ele foi feito com muita dedicação e que ainda é um conteúdo que vale muito a pena. 2.0 tem diferenças para esse curso aqui, mas esse curso aqui ainda é muito válido. Então vamos para a aula fazer aqui uma transformação. Bom, então agora nas últimas aulas aí, a gente fez os movimentos no chão, né? A gente já colocou que o personagem pode se mover, ele consegue se mover, já mudar de direção também. E a gente colocou a aceleração, desaceleração, a velocidade dele da forma que eu queria colocar. Então agora eu vou querer colocar os movimentos no ar. A gente vai fazer o pulo nessa aula aqui. Vamos colocar aqui então os parâmetros no plataforma do jogador caixa. Vai ser 250, 500 e 200. A gravidade é meio diferente do comum, né? Se você colocar aí o padrão da plataforma, é uma gravidade diferente. Porque aqui... eu não coloquei o botão de pular. Porque aqui, realmente, eu quero fazer o personagem meio assim... num planeta diferente, que ele não tenha gravidade normal, sabe? Então eu vou colocar uma gravidade meio diferente para ele cair um pouco mais lento, tá bom? Bom, então vamos implementar agora o salto e o salto giratório no nosso jogo, que eu vou fazer aqui também aquele salto que ele vai girando, que vai ser acionado de uma maneira diferente e vai fazer o salto ser um pouco diferente do comum, quando ele salta enquanto se move. Tá, então vou colocar aqui algumas animações no personagem. Vamos colocar então aqui o jump, que é o pulo normal. Olha só que lindo, toda animação com 4 letrinhas. Tá, o jump então, vamos pegar aqui os frames dos arquivos. Vamos vir aqui na pasta de materiais de vocês, né? Encontrei a pasta de vocês. Então aqui no personagem tem o jump. Onde é que tá? O jump aqui. Tem também vários ângulos de mira, tem mais ângulos que o comum, porque no ar ele pode mirar para baixo também. Mas aqui vamos pegar só o normal por enquanto, tá? Quando a gente for fazer a mira, a gente coloca aí sim todos os ângulos que ele pode mirar de todas as animações. Então aqui o jump normal, tem 2 framezinhos, beleza? Bem rapidinho assim. Velocidade vamos botar um 10, realmente uma coisa bem rápida. Colocar o Power Dirigir no chão e aplicar em toda a animação, beleza? Certo. Então aqui o jump está colocado, ela não é uma animação loopando, então por isso a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que vir aqui no último frame da animação e colocar a speed 99999, quantos 9 couber aí. Pelo seguinte, porque na maneira que a gente coloca dos estados,
setar o estado para uma animação e fazer a animação setar com aquele every tick, ele tem as suas vantagens, mas ele tem também a sua desvantagem de que toda animação se torna uma animação em loop. Entre aspas, tá? Porque assim que a animação acabar, o estado ainda vai ser aquele, e o evertick então vai setar a animação novamente para aquela e fazer ele tocar a animação de novo. Ele ainda tem aqueles gatilhos de quando a animação acabar, igual esse aqui, ó, ele seta o estado para turn. Uma animação em loop não tem gatilho de quando a animação acabar, mas essa aqui tem porque ela realmente ela acaba, mas começa de novo por causa do evertick. Então, se eu não quero que a animação fique se repetindo em loop, nesse caso aqui ela não precisa ter um último frame com speed gigante, porque assim que a animação acaba a gente já corta para outra. Mas o jump não, o jump vai ficar com a animação tocando enquanto a gente estiver ali no ar, né? Então a speed ele arrumou para uma speed adequada para ele, mas coloca um número alto aí para realmente esse frame aqui nunca passar, tá? Esse frame aqui nunca vai sair porque a animação ela é colocada em loop por causa do sistema que a gente usa, tá bom? Tá bom, então colocamos o jump aqui. Agora colocar a animação de spin jump. Então, o spin jump a gente vai usar uma maneira diferente de animação. Talvez você nunca tenha usado antes, mas é bem interessante. Importar os frames dos arquivos. Vamos vir aqui então no spin jump e pegar esses frames aqui. Bom, sobre essa animação, ela é uma animação em loop. Vou colocar aqui no bottom, aplicar em todos os frames. Ela é uma animação em loop, só que diferente das animações de loop comuns, ela só repete a partir daqui. Tipo, esse começo aqui, ele toca uma vez, mas ele vai ficar loopando, não a animação inteira. Ele não vai, tipo, vir pra cá, vir pra tudo, acabar a animação e voltar pra cá. Não, porque ele vai transformar numa bola, e assim que ele virou uma bola, ele só vai ficar girando. Então a gente tem que loopar só do frame 3 até o frame 10. Então ele vai só repetir aqui, e assim que ele chegar na última, ele volta pra cá. A gente faz isso como? A gente faz isso com essa função super útil aqui, ó, das animações. Clica na animação, e tem aqui ó, o repeat to. A gente pode escolher o frame que ele vai se repetir. Se a gente colocar aqui, ó, repeat to 0, vai fazer que se a animação estiver em loop, colocar em loop aqui, se a animação estiver em loop, ela vai repetir novamente do 0. Então, isso vai fazer um loop normal, a animação repete totalmente tranquila. Mas se a gente colocar um repeat to 3, na próxima repetição, ele vai começar do frame 3. Então, ele toca tudo primeiro e depois que acabar, ele repete só do frame que a gente colocou aqui, certo? Isso vai ser muito útil para essa animação. Vamos dar um preview aqui, ó. Olha só. Ele vira a bola e não saiu mais da bola, beleza? Realmente bem rapidinho assim. Eu vou colocar uma speed 20, que eu acho que é mais rápido, fica melhor. Olha só, ele vira a bola rapidinho e daí ele começa só a girar em forma de bola. Perfeito? Certo. Então, spin jump colocado também na animação. Agora o negócio é implementar isso no nosso jogo, né? Aqui nas funções do jogador, quer dizer, primeiro no input. Vamos no input aqui, teclado gamepad. Aqui, ó, o teclado ele vai pular na tecla Z, tá? Eu escolhi pular na tecla Z. Se tu quiser outra, tu pode colocar outra tecla. Então, keyboard, on key pressed, Z. Se ele apertar a tecla Z, ele vai chamar uma função. Então, deixa eu copiar isso aqui. Pressiona Ctrl, segura e solta ali. Então, ele vai chamar sem parâmetros a função pular. Beleza? E aqui, então, a gente vai copiar. E vamos colocar aqui, em vez de Z pressed, a gente vai colocar um comando do gamepad. Então, gamepad, on button pressed, A. A tecla A vai pular também. Bom, isso vai fazer ele pular se a gente criar a função, né? Então, vou vir aqui nas funções do jogador, vou apertar S, criar uma função. Na função pular, vai ser um simples jogador caixa simulate control jump. Daí que plataforma ele tem tudo já colocadinho ali, né? Só a gente colocar mesmo. Então, beleza. Eu posso agora pular. Ele não muda a animação porque eu não coloquei para ele mudar a animação. Beleza? E ele gira no ar também. Show de bola. Bom, além do pulo, eu não quero que o pulo seja um pulo estático. Isso quer dizer o quê? Eu não quero que a altura do pulo seja a mesma se tu dá um toquinho ou se tu pressiona tudo. Eu quero que ele varie a altura de acordo com quanto a gente pressiona a tecla. Então, para isso, a gente precisa colocar um sistema de pulo variado. Então, vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou apertar S de novo, no input do teclado, keyboard, on key, released. Se a tecla Z for liberada, então eu vou chamar outra função, que vai ser a função pulo variado. E essa função vai fazer com que o pulo seja cortado. Ou seja, se tu manter pressionado, ele vai pular tranquilo.
Mas se tu soltar o pulo, ele vai chamar uma função que vai fazer então um corte no pulo e vai fazer ele cair assim que ele soltar o botão, beleza? Então aqui vai ser a gente pode copiar esse evento aqui, trocar o pressed por released. Quando a tecla for solta, a gente chama também a mesma função, pulo variado. Então agora criar essa função é muito simples, deixa eu mostrar aqui para vocês. Você aperta S e vem aqui na função, chama a função pulo variado, né? Quando a função pulo variado for chamada, o que vai acontecer? A gente vem aqui em uma nova ação, jogador, setar o vetor Y. O vetor Y é o componente de salto dele. Quando a gente pede para ele saltar e a gente coloca que a força do pulo é 250, a gente, na verdade, quando a gente aperta Z, a gente seta o vetor Y para menos 250. Isso vai fazer ele pular direto essa altura toda. Então, se o vetor Y, se a quantia que está no vetor Y é a quantia que ele salta, dá para entender que se a gente tirar essa quantia, se a gente diminuir a quantia que ele vai saltar mais baixo. Ou seja, ele vai cortar o pulo que ele saltaria antes para uma altura nova. E que altura nova vai ser essa? Vai ser a altura jogador caixa.vector, quer dizer, .platform, para pegar os comandos da plataforma, as expressões da plataforma, né? .vector y. Então a gente está pedindo o vetor y atual do jogador caixa, e a gente vai pegar esse valor e dividir por 4. Dividir por 4 vai fazer então com que ele pegue o valor atual e coloque um valor dividido por 4 desse valor. Isso vai fazer com que ele corte o pulo, mas não totalmente. Ele vai saltar um pouquinho ainda, ele vai realmente diminuir a altura que ele pularia para fazer então um corte no pulo. Então olha só, se eu der um play aqui, olha só, ele solta. Se eu solto o botão, ele para de pular. E se eu pressiono tudo, ele salta tudo mesmo. Se eu solto no meio, ele cai. Só que ele não cai tipo, subiu, caiu, sabe, rapidinho. Ele dá uma subidinha ainda e depois cai. Eu acho que isso é mais interessante pro tipo de jogo que a gente tem, tá bom? Um jogo que ele corta na hora o salto é o Mega Man, por exemplo. Se vocês perceberem a diferença, né, se você solta o botão, ele corta na hora, ele começa a cair na hora. Nesse caso, a gente colocaria tipo dividido por 1.2, sabe? Coisa assim, para realmente virar um valor muito baixo, o pulo dele. Ficou entendido isso aqui então? O vetor Y é a quantia que ele está saltando no momento. Se a gente cortar essa quantia, isso vai fazer com que ele pule menos. Então, se a gente setar o vetor y dele para o vetor y atual dividido por 4, que é um valor menor do que ele está saltando agora, isso faz então que ele pule menos e corta o pulo dele. Bom, então agora como é que a gente vai fazer a animação tocar, né? Antes de fazer o pulo giratório, vamos colocar a animação direitinho. Bom, essas animações aqui, ó, elas só estão tocando se a plataforma está no chão. Então, ele não setaria o estado para walk ou idle estando no ar. Ele só mantém essa animação porque a gente não pede para ele trocar de animação. Então, ele mantém a que ele estava antes. Então, eu vou colocar aqui agora um novo evento. Vai ser esse jogador caixa. Compara a variável distância. Quer dizer, vamos ver se ele está no chão. Is on floor. E a gente coloca I. Aperta I para inverter. E ele não está no chão. Quando ele não está no chão, o que acontece? A gente seta o estado dele para jump. Então assim a gente agora tem animação de pulo no ar. Beleza? Mas uma coisa que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero fazer com que ele também consiga girar no ar. Que a animação de turn seja tocada no ar também. Então para isso acontecer é muito simples. É só eu vir aqui ó, e apertar B. Colocar uma nova condição aqui. Que o estado é diferente de turn. E aí eu posso atuar o estado para jump. Porque ele tenta tocar a animação de turn. Porque a animação de turn só toca quando tu vira de direção, né, no chão ou no ar. Só que ele não toca a animação de turn porque a de jump sobrepõe a animação de turn. Então aqui, colocando essa condição de que ele não pode tocar a animação de pulo se tiver turn, ele vai tocar o turn no ar também. Legal? Beleza. Bom, no pulo variado tem um probleminha que se a gente soltar o botão quando estiver caindo, ele vai dar uma travadinha, olha só. Ele dá uma travada no ar. Vocês conseguem ver? Ó, se eu ficar soltando várias vezes, se eu ficar apertando várias vezes, ele fica meio flutuando, sabe? Porque ele fica setando o vetor y pro próprio vetor y dele. Isso faz ele manter um pouco a queda dele. Então eu vou fazer o seguinte. Vou colocar que ele só pode... isso aqui só pode acontecer se ele estiver pulando. E se ele estiver pulando, não vai contar se ele estiver caindo. Então realmente só vai poder cortar o pulo, cortar a altura dele, quando estiver pulando. Isso faz todo sentido, né? Não tem por que tu cortar quando estiver caindo. A queda é uniforme. Eu acho que essa é a palavra que se usa. A queda ela não muda. Ela realmente é a velocidade que tem que ser.
Não tem variação de queda, realmente variação só de pulo. Então a gente coloca aqui uma condição, apertando o S, de jogador caixa jumping. Então aqui a gente coloca esse evento aqui, e a gente dá um play aqui, e agora a gente não tem mais aquele problema, olha só. Então agora vamos fazer o spin jump, o pulo giratório. O pulo giratório ele vai ser acionado quando a gente aperta para pular e a gente está se movendo. Então aqui ó, no 11 pressed eu vou ter que comparar uma coisa. Aperta S, vamos comparar então se o jogador caixa moving, para saber se ele está se movendo agora ou não. Aperta X para criar um else, para criar um se não estiver a ação anterior. Então se ele não estiver se movendo, ele chama pular, mas se ele estiver se movendo, ele chama pular underline girando. O pulo girando é acionado quando tu pula e está se movendo, no Metroid pelo menos, né? Tu pode fazer acionado da maneira que você quiser, né? Mas aqui eu vou seguir a linha do Metroid. Então deixa eu copiar esses dois eventos aqui, ó, dar um Ctrl C, e vamos colar aqui no mesmo lugar onde a gente pede para pular no Gamepad. A gente pode tirar essa função daqui, né? Para realmente só acionar o pular se ele não estiver se movendo. Quer dizer, se ele não estiver se movendo. Então se ele estiver se movendo, ele chama pular girando. O que o pular girando vai fazer? Então a gente aperta S. Vamos criar a função, na função pular girando. Bom, espero que tenha ficado claro essa coisa de função que a gente está usando. Perceba esses códigos que a gente está fazendo aqui, todos a gente teria que repetir para cá, sabe? Chamar a função é melhor porque daí a gente está chamando a função e daí aqui que ele começa a tocar os códigos. Porque vai ter evento que vai ser enorme. Por exemplo, aqui ó, o espelhar, ele tem bastante evento. A gente teria que colar tudo isso aqui em cada um desses eventos aqui que faria girar, sabe? Então, realmente é melhor deixar tudo aqui em função, porque daí a gente já martela no nosso código, organizadinho, que aqui no input só tem inputs. Só tem botão pressionado e botão solto, botão pressionado, botão apertado, tudo é no input. Coisas que devem acontecer estão aqui no funções, tá bom? É para realmente organizar essa coisa, separar o que é input do jogador e as ações que devem acontecer, tá bom? Além de evitar a repetição que teria que ter, por a gente colocar todos os códigos no Gamepad e todos os códigos iguais no teclado. Daí a gente só chama a função, que a função faz tudo, né? Bom, então para fazer o pulo giratório, vamos fazer o seguinte. Aqui na função que a gente já criou, vamos apertar S e comparar se o jogador está no chão. A gente colocar is on floor. Bom, isso é por quê? Porque o Simulate Control Pressing Jump, essa ação aqui, ela só vai executar se estiver no chão, já é da nascença dela, a não ser que o jogador tenha Double Jump. Mas outras ações que a gente vai colocar aqui não são assim. Então se a gente colocasse para ele apertar Z sem essa condição de estar no chão, ele ia setar estado e ia fazer coisa que a gente não deveria fazer. Eu vou mostrar para vocês porque que a gente coloca essa condição depois, quando a gente fizer isso aqui. Então, Pressing Jump. E agora fazer o seguinte, vou colocar uma ação de jogador, setar o valor de estado, para Spin Jump. Beleza? E também eu vou colocar uma coisa aqui, ó, uma ação de System Weight 0. Isso é por quê? Porque é um bugzinho que acontece com o Gamepad, quando a gente aperta A no Gamepad, ele atrasa um pouco as coisas. Porque aqui ó, tem esse evento aqui de plataforma não está no chão, setar estado para jump. E aqui tem o setar estado para spin jump. Sem esse wait, ele ia fazer o quê? Ele ia setar isso aqui um pouco antes disso aqui e ia manter o estado de jump. Então o wait faz o quê? O wait faz com que o evento atrase um pouquinho. Porque quando a gente aperta um botão, quando a gente aciona um evento, acontece tudo numa ordem, certo? Então se acontecer de tocar esse aqui, ó, antes desse aqui, o estado que vai prevalecer vai ser o jump. E no spin jump a gente quer que toque a animação de spin jump. Então a gente faz isso aqui primeiro, a gente espera isso aqui um pouquinho para atrasar um pouco o evento, para colocar isso aqui para o final, na ordem de ações que devem acontecer no momento. E a gente coloca isso aqui para o spin jump para fazer tocar a animação direitinho, tá? O Weight Zero é bom para colocar em qualquer evento que estiver entrando em conflito. Por exemplo, esses dois eventos aqui, ó, eles entram em conflito porque os dois são de plataforma não está no chão. Então, se tu quiser que esse aqui prevaleça, tu coloca uma esperinha para fazer com que ele toque depois e que aquele outro seja ignorado, tá bom? Se eu não colocar aqui uma condição de o estado não pode ser spin jump nesse evento aqui, ele vai manter o estado de jump. Olha só, se eu vir aqui, ó, pular para o lado, ele vai manter o jump,
porque ele vai substituir o spin jump por jump. Porque isso aqui é um evento recorrente, que fica tocando direto. Isso aqui é um evento de gatilho. Isso aqui só aconteceu uma vez quando eu apertei Z. Então, isso trocou para spin jump, mas como esse aqui se mantém tocando várias vezes, ele trocou para jump, tá? Então, aqui eu vou colocar um estado, tem que ser diferente de spin jump. Então, ele não vai colocar o estado para jump se estiver com spin jump. Isso é manter a animação de spin jump, beleza? Então, ó, agora eu posso pular girando. Tu vê que ele mantém, ele fica girando certinho, ele só se transforma e depois fica girando. Bem maneiro. Eu vou mostrar aquilo que ia acontecer se não colocasse essa condição aqui. Vamos copiar isso aqui para cá e desabilitar isso aqui, só para vocês verem. Então, olha só, eu pulo no ar e aperto Z, ele muda de estado. Porque qual é a condição? Apertou Z se movendo. Então, se eu apertar Z me movendo, ele vai setar o estado para spin jump. Ele só não vai conseguir fazer o simulate control para spin jump, porque isso é uma coisa que acontece só no chão. Então, para isso a gente coloca condição, para não acontecer setar o estado no ar, tá bom? Então, eu quero colocar outra condição aqui, ó, no spin jump, onde é que tá? Quer dizer, no turn, aqui ó, na função espelhar, ele seta o estado para turn. Porém, eu vou apertar S aqui e colocar uma condição, ó, jogador caixa, compara a variável de distância estado e ver se ele é diferente de spin jump. Então, aqui, nesse evento que eu vou colocar isso aqui. Por quê? Porque ele não pode tocar a animação de turn se ele tiver com spin jump. Então, olha só, o spin jump ele só gira normalzinho. Beleza? Então, mas no ar ele toca a animação de turn direitinho aqui. Então, olha só, gente, eu vim aqui no Metroid para mostrar uma coisa para vocês. Se tu pula parado, tu pula assim. Se tu pula se movendo, tu pula girando. Tem um diferencial no pulo giratório. O pulo giratório ele mantém andando para o lado, mesmo que você não aperte para o lado. Tá bom? E se tu mudar de direção, ele muda para outra direção e se mantém pulando. Então, eu quis aqui mostrar para vocês, para realmente mostrar, para fazer sentido a diferença que eu vou fazer aqui no código, beleza? Então, como é que funciona o pulo da Samus? O pulo giratório, né? Quando está pulando girando, o personagem ele vai se manter se movendo para o lado, mesmo que você não esteja apertando botão nenhum de direcional, né? Então, para fazer isso é muito simples. A gente vai só apertar S aqui para criar um subevento, mas não vai ser um subevento desse código aqui. Deixa eu puxar o evento vazio, então. Puxar aqui para fora, colocar esse aqui para cima. É um evento à parte, tá? Nesse evento a gente vai comparar se o estado é igual a spin jump. Então, a gente aperta C, jogador caixa, comparar a variável estado e ver se é igual a spin jump. Beleza? Se for spin jump, então a gente vai comparar a direção que ele está olhando. Então a gente compara pelo jogador caixa, quer dizer, pelo jogador anim, saber se ele está espelhado ou não, criando um subevento ali nesse evento que a gente criou, tá? Is_mirrored, e a gente aperta X para criar um else, se ele não estiver espelhado. Se ele estiver espelhado, a gente tem que fazer com que ele se mova sem parar para a esquerda, se não para a direita. O spin jump tem essa diferencial mesmo de tu não parar de se mover para a direção que tu está olhando, tá bom? Então aqui, vamos colocar então o jogador anim, jogador caixa, perdão, uma ação nele de Simulate Control Pressing Left e aqui Simulate Control Pressing Right, beleza? E realmente é só isso, gente. É isso aí que a gente tem que comparar. Se for Spin Jump, se está olhando para a esquerda ou para a direita, fazer ele mover para a direção que ele está olhando. Então vamos dar um run aqui e vamos ver como é que tá isso aqui. Ó, vou pular para o lado, soltar o botão. Ó, ele continua se movendo sem parar. Beleza? E se eu apertar para o outro lado, ele vai se mover para o outro lado, porém, tu vê que ele não mantém a velocidade. Porque a aceleração do jogador é baixa, então quando ele muda de direção, ele tem que acelerar para o outro lado. Então, como é que a gente pode resolver isso? A gente pode resolver isso mudando a aceleração do jogador por um leve momento, enquanto ele está em Spin Jump. Então, aqui quando você está para Spin Jump, pode colocar jogador caixa, setar a aceleração para 3000, que é uma aceleração altíssima que vai colocar a velocidade na hora, tá? Então, isso aqui, se a gente vai setar 3000 aqui, a gente tem que colocar de volta ao normal em alguma outra ocasião, né? Então, aqui no controlador de animações, na aula que vem, a gente vai fazer uma ação de pousar. Então, por isso que eu já vou colocar esse código nas animações, tá bom? Então, aperta S aqui e coloca jogador caixa on landed.
On-landed é quando ele estava no ar, ele pousou, né? Ele estava no ar e agora está no chão. E é um gatilho, que vai acontecer uma vez só quando ele pousa do ar para o chão. E nesse caso, então, na próxima aula a gente vai fazer o código de pousar tudo certinho, mas nessa aula a gente só vai colocar então que a aceleração vai voltar ao normal, que é 300. Então se eu testar agora aqui, vai ficar certinho, vamos ver. Eu pulo, mudo de direção, olha só, ele muda na hora. Opa, ele muda na hora a direção, ó. Muito legal, gente. Quando ele pousa, ele já coloca a aceleração de volta ao normal. Então é isso, gente. Essa aula é só. Próxima aula a gente vai fazer o pouso do personagem, que vai ser muito massa. Vamos lá.